A isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil? Parece até aquele presentão de Natal que vem com uma pegadinha escondida. O governo joga essa ideia no ar e a galera já começa a bater palma, achando que dessa vez, finalmente, alguém pensou no povo. Mas me responde uma coisa: desde quando o político dá algo sem querer algo em troca? Isso aqui não é caridade, meu amigo. O truque é sempre o mesmo. Eles jogam uma isca, fazem você acreditar que está ganhando alguma coisa e quando você menos percebe, estão arrancando o dobro do seu bolso de outra forma. Ah, mas é ótimo que quem ganha até 5 mil não precise pagar imposto. Claro, seria maravilhoso se a conta não fosse cair em outro lugar. E já adianto, quando o governo abre mão de um imposto, ele não vai simplesmente deixar de arrecadar. Alguém vai pagar essa conta. E não vai ser o milionário que manda dinheiro para paraíso fiscal. Essa conversa de isenção é o que eu chamo de pão e circo versão tributária. Eles fazem você olhar para um lado, enquanto do outro já estão com a faca afiada esperando o momento certo para cortar o seu bolso. E o brasileiro, do jeitinho que é, se emociona fácil. Mal sai o anúncio e já tem gente agradecendo no Twitter, fazendo textão sobre como finalmente um governo olha para o trabalhador. Acorda, meu parceiro! Se fosse tão bom assim, será que eles esconderiam os detalhes sobre como vão compensar essa perda? Se a proposta fosse realmente benéfica, eles estariam gritando aos 4 ventos. Mas não, o que temos? O presidente vai anunciar quando for conveniente. E sabe por quê? Porque no fundo, eles sabem que quando você descobrir, o jogo vai virar. Mas até lá, eles já terão aprovado tudo rapidinho, enquanto a gente está distraído com novela, futebol e tretas da internet. Então, antes de sair comemorando, para e pensa. Quem realmente está saindo ganhando nessa história? Sabe aquele papo de nada vem de graça? Pois é, parece que o governo leva isso bem a sério. Haddad já deu o recado. Nenhuma renúncia fiscal no Brasil pode ser feita sem compensação. Traduzindo do político para o português claro, a gente tira de um lado, mas mete a mão no outro. E agora? Adivinha quem vai pagar essa conta? Se você pensou nos empresários bilionários que escondem dinheiro em paraísos fiscais, sinto informar que o Papai Noel também não existe. A real é que essa compensação vai sair do bolso de quem sempre banca a farra do governo. A classe média, os pequenos negócios, os autônomos. Quem se mata de trabalhar todo dia para ter uma vida minimamente decente vai acabar descobrindo na prática que a tal isenção de até 5 mil foi só um truque de ilusionismo. Porque enquanto eles te distraem com esse papo de agora você paga menos imposto, já estão cozinhando um novo jeito de tirar dinheiro de você sem que perceba. Pode ser aumentando outros tributos, pode ser metendo taxa nova disfarçada de ajuste, pode ser até ferrando benefícios e serviços públicos para compensar o rombo. E aqui entra a pergunta de ouro. Por que diabos eles não dizem logo qual será essa compensação? Se fosse algo bom, transparente e justo, já teriam estampado na capa dos jornais, falando que só os ultra-ricos vão pagar a conta. Mas não. O plano já está pronto, só que não podemos divulgar ainda. Por que será, hein? Fica o mistério. Mas já dá para imaginar que, quando revelarem, vai ser com aquele discurso pronto de precisamos fazer sacrifícios pelo bem da economia. Ou não havia outra alternativa. E a gente, o povo brasileiro, vai cair nesse papo de novo? Porque não é a primeira vez que enchem a boca para dizer que uma reforma vai melhorar a vida do trabalhador. E no final das contas, quem melhora de vida são sempre os mesmos. Você já viu banco quebrando por pagar imposto demais? Você já viu político apertando o cinto e cortando privilégios? Pois é, porque a lógica é sempre a mesma. O governo faz cortesia com o chapéu dos outros. E adivinha só, esse chapéu tá bem aí na sua cabeça. Ah, o presidente vai anunciar quando for conveniente. Olha só, que conveniente, né? Essa frase devia estar estampada na bandeira do Brasil, porque é exatamente assim que a política funciona por aqui. Tudo acontece no escuro. Tudo é decidido a portas fechadas. E quando a bomba estoura, já é tarde demais para reclamar. Se essa reforma do imposto de renda fosse realmente um presente para o povo, eles já estariam gritando isso por aí, fazendo campanha, jogando holofote em cada detalhe.
Mas não, o que temos? Meia dúzia de frases soltas, uma promessa vaga e, claro, aquele velho joguinho de enrolação. A proposta já está pronta, mas ainda não podemos divulgar os detalhes. Ah, beleza então. Vamos confiar de olhos fechados, porque político sempre faz o melhor pra gente, né? A real é que esse mistério todo só serve pra uma coisa: empurrar goela abaixo uma reforma que pode não ser tão bonita quanto parece. Primeiro, soltam uma notícia boa. Olha, vai ter isenção até 5.000, e esperam a população engolir a ideia. Depois, devagarinho, vão soltando os outros detalhes, sempre na base da conversa mole, até que quando você percebe, já passou no Congresso e não tem mais volta. E sabe por que fazem isso? Porque sabem que, se jogarem a verdade na mesa de uma vez, o povo pode reagir. Podem ter protestos, pressão, gente se mobilizando contra, mas se divulgam só o filé e escondem a espinha, fica todo mundo feliz até o momento que a conta chega. E aí, meu amigo, não adianta mais reclamar. A transparência no Brasil funciona assim. Só aparece quando convém. Quando é para pedir voto, para fazer discurso bonito, aí a informação vem redondinha, empacotada, com musiquinha de fundo e tudo. Agora, quando envolve tirar dinheiro do seu bolso de um jeito que você nem percebe, a coisa vira um grande segredo de Estado. Então fica esperto. Se estão escondendo, é porque tem coisa aí. E pode apostar que essa compensação misteriosa não vai ser feita às custas dos políticos, dos banqueiros ou dos amigos do sistema. Vai ser você que vai pagar, como sempre. Ah, mas relaxa, gente. O governo garantiu que essa reforma do imposto de renda é mais simples porque não precisa de emenda constitucional. Tá tudo certo então, né? Só que não. Porque quando dizem que algo é simples, o que eles querem dizer, na verdade, é que vai passar voando pelo Congresso sem ninguém perceber o que está acontecendo. E olha que coincidência, né? Reforma simples significa que pode ser aprovada rapidinho, sem muita discussão, sem muita resistência, sem tempo para você entender o que está em jogo. Quem ganha com isso? O povo, que nunca ganha nada? Ou aqueles que sabem exatamente onde colocar cada linha da lei para garantir que, no fim das contas, o dinheiro continue fluindo para os mesmos bolsos de sempre? O truque aqui é genial. Eles falam de forma vaga, jogam um ou outro detalhe para a imprensa, mas nunca revelam a íntegra do plano antes da hora. Assim, quando chega no Congresso, a coisa anda no automático, aprovada antes mesmo do povo perceber o golpe. Quando alguém se dá conta, já está valendo e você já está pagando a conta. Agora me diz, se a reforma realmente fosse boa e ajudasse o trabalhador, será que passaria tão fácil assim? Porque qualquer coisa que ameace o lucro dos grandes, dos bancos, dos amigos do sistema, sempre encontra um jeito de travar. Mas quando é algo que finge beneficiar o povo, mas tem um esquema escondido no meio, passa como um foguete. E aí vem a cereja do bolo. Como isso passa a ter vigência no 1º de janeiro do ano que vem? A Câmara e o Senado têm que ter o tempo devido para analisar. Ah, claro, tempo devido. Mas esse tempo vai ser suficiente para um debate real ou só aquele teatro básico onde fingem que estão analisando enquanto já decidiram tudo nos bastidores? O brasileiro já viu essa novela antes. Se deixar rolar sem questionar, em janeiro do ano que vem, a gente vai acordar com um novo imposto disfarçado de ajuste, novas regras que beneficiam os de sempre e aquele sentimento amargo de que, mais uma vez, fomos feitos de trouxa. Porque o Brasil muda, os governos mudam, mas o jogo de esconder a faca e sorrir para a câmera continua o mesmo. E aí, vai cair nesse papinho de novo? Porque, olha, se tem uma coisa que a política brasileira sabe fazer bem, é repetir o mesmo golpe, só mudando a embalagem. Todo ano a gente escuta essa ladainha. Agora vai, agora o trabalhador vai pagar menos imposto, agora o governo está olhando por você. E como sempre, o povo aplaude, vibra, compartilha no WhatsApp, até perceber que tomou na cabeça mais uma vez. A história é sempre a mesma. Eles anunciam uma reforma dizendo que é para o seu bem, fazem parecer um grande avanço e soltam só a parte bonita da história. Mas na hora que você vai ver a conta, descobre que está pagando ainda mais do que antes. Aí é tarde.
Você já foi enganado, já assinou o cheque em branco e agora só resta reclamar na internet e torcer para que, da próxima vez, seja diferente. Mas me diz, quantas próximas vezes a gente ainda vai precisar para entender que o jogo é sujo? Quantas reformas vão passar debaixo do nosso nariz antes da gente perceber que quem manda mesmo no país não é o povo, mas os engravatados que decidem quem paga a conta e quem continua lucrando? Porque, se tem uma coisa que nunca muda, é que os poderosos sempre dão um jeito de proteger o próprio bolso. Se alguém vai se ferrar com essa história, pode apostar que não são eles. O mais revoltante é que enquanto a gente rala para pagar boleto, discutir sobre imposto e entender essa bagunça toda, os caras que tomam essas decisões vivem em outra realidade. Você acha mesmo que deputado está preocupado com a alíquota de imposto de renda, sendo que muitos deles sequer pagam imposto direito? Você acha que banqueiro vai perder dinheiro com essa reforma? Ou que grandes empresários vão simplesmente aceitar pagar mais? Claro que não. No final, a conta sempre cai no colo de quem tem menos poder para se defender. E sabe o que é pior? É que a gente já viu isso acontecer antes, várias vezes. E ainda assim, a cada nova promessa, uma galera volta a acreditar, como se dessa vez fosse diferente. Mas não é. E enquanto o brasileiro continuar engolindo essas histórias, sem questionar, sem exigir transparência, sem botar pressão, eles vão continuar brincando de reformar o país enquanto a gente continua pagando a conta. Porque, no fim das contas, o maior erro do brasileiro não é ser enganado, é se recusar a aprender com o próprio erro. Vocês estão ligados aqui no nosso canal de notícias. Aqui, quando a gente vir pegando fogo, jogamos mais gasolina, sempre trazendo as notícias mais quentes e bizarras do dia a dia. Não vacila, dá aquele like e se inscreve no canal para não perder nada. Aqui a gente fala o que ninguém tem coragem, e você faz parte dessa parada.